Hello, class. Good morning. Let's start our English class. Let's get our book and open on page 70. Page 70. Let's continue another task about the CLIO project, ok? A gente vai fazer mais uma tarefinha, né? Mais uma etapa do projeto CLIO. Então, vamos aqui na página 70. Estou compartilhando aqui com vocês. E nós temos o seguinte, ó. Where do plants get their food from? Where do plants get their food from? De onde as plantas pegam seu alimento? De onde vem o alimento das plantas? Então, aqui nós temos uma perguntinha. Vamos começar com uma perguntinha. What do plants need to live? What do plants need to live? O que as plantas precisam para viver? Talk to your classmates, né? Converse com seus colegas de classe. Então, coloquem aqui o que vocês acham que as plants precisam para viver. Vamos lá, vamos fazer uma hipótese. Uma coisa a gente já sabe, né? Water, que é água, né? A gente já sabe que elas precisam de water. E aí, coloquem mais 3 coisinhas que vocês acham que elas precisam. Na segunda, nós temos o seguinte, ó. Find information about plant nutrition. Was your photosynthesis correct? Was your hypothesis correct? Encontre informações sobre a nutrição das plantas. Sua informação foi correta? Então, vamos aprender um pouquinho, vamos saber um pouquinho do que as plantas precisam para viver. Então, onde tem essa TVzinha, a gente vai ver um videozinho. Então, pessoal, eu vou colocar, what do plants need to live? O que as plantas precisam para viver? What do plants need to live? Plants are living things. They need soil, water, sunlight, and air. Plants are living things. As plantas são seres vivos. They need soil, solo, water, água, sunlight, luz do sol, and air, que é o ar. Então, ela precisa de tudo isso, ó. Soil, water, sunlight and air, ok? Aí vamos ver mais detalhadamente. Plants have got roots. The roots absorb nutrients from the soil. As plantas têm as raízes, a gente já sabe, né? Roots. The roots absorb nutrients from the soil. As raízes absorvem nutrientes do solo. Plants need nutrients to grow and be healthy. As plantas precisam de nutrientes para crescer e serem saudáveis, né? The roots fix the plant to the ground. The roots fix the plant to the ground. As raízes fixam as plantas no solo. The roots absorb water and nutrients from the soil. The roots absorb water and nutrients from the soil. As raízes, elas absorvem águas e nutrientes do solo. Some plants, like ferns, need lots of water to live. Other plants, like cacti, need little water to live. Então, algumas plantas precisam de mais água para viver, né? Como o caso das samambaias, e outras plantas, como o cacto, precisam de menos água, de pouca água para viver. All plants need water to grow. All plants need water to grow. Todas as plantas precisam de água para However, viver. plants can die if they have too much water. Entretanto, as plantas podem morrer se tiver muita água, então não pode aguar muito. Plants have different needs depending on the season. As plantas precisam de água, tem necessidade diferente de água dependendo da estação. Por exemplo, em summer, né, no verão, é mais quente, então as plantas precisam de mais In water. summer, it is hotter, so plants need more water. All plants need sunlight to grow.
Todas as plantas precisam de sunlight, né? Luz do sol para crescer. They absorb sunlight through their leaves. Leaves are usually green. Elas absorvem luz do sol através de suas plantas. As plantas são geralmente green, né? Verde. Some plants need a little sunlight. Algumas plantas precisam de pouca luz do sol. They can live in shady places. Elas podem viver em lugares mais escuros. Other plants need a lot of sunlight. Outras plantas precisam de muita luz do sol. Plants need air to live. Plantas precisam de ar They para absorb viver. air through their leaves. Elas absorvem ar através das suas folhas. Plants produce a gas called oxygen. As plantas produzem um gás chamado oxigênio. Living things need oxygen to breathe. As coisas vivas, né, os seres vivos precisam de oxigênio para viver, ou seja, nós precisamos. Ok. Então, pessoal, a gente falou aí sobre o que as plantas precisam, certo? Agora eu vou tentar mostrar mais uma coisinha para vocês, para a gente falar sobre a fotossíntese. Então, aqui nós temos plant respiration. As plantas, elas também respiram, né? A respiração das plantas. Então, deixa eu mostrar. Deixa eu voltar aqui. Para a gente chegar na fotossíntese. Olha só. Então, olha, a respiração das plantas é o seguinte, elas respiram oxigênio e liberam dióxido de carbono, né? Ó, carbon dioxide. Então, vamos ver como é que funciona a questão da fotossíntese. Gente, fotossíntese é quando as plantas produzem o seu alimento, tá certo? É um processo pelo qual ocorre a conversão de energia solar em energia química, né? Elas pegam a energia do sol e liberam outra energia para a gente, para a realização da fotossíntese e dos compostos orgânicos. A fotossíntese é, a princípio, responsável pela entrada de energia e a realização de organismos denominados fotossintetizantes, como as plantas, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Na fotossíntese, ó, plants turn water, minerals and energy into food. As plantas, elas transformam a água, os minerais e a energia em comida. Plants take in carbon dioxide. Então, as plantas, né, elas pegam o dióxido de carbono, ó, dióxido de carbono. E as plantas liberam, né, oxigênio como se fosse uma coisa que elas não precisassem mais, ok? E esse oxigênio serve para a gente, é o que a gente respira. It depends on sunlight. Então, depende da luz do sol. Então, vamos voltar lá para o nosso book para a gente responder algumas perguntinhas. Então, olha só. Voltando aqui para o nosso book, nós vamos responder a terceira, né? Ó, aqui era só o seguinte, a segunda, ó. Find information about plant nutrient. Was your hypothesis correct? Então, encontra informações sobre os nutrientes da planta, né? Então, a planta pega a água, né? Os nutrientes que a planta pega são a água, né? Então, vocês podem colocar aqui, ó, water. Aí, aqui, complete the key of the photosynthesis diagram. A gente vai completar esse diagrama da fotossíntese. Não tem como eu escrever aqui para vocês, né? Para eu mostrar para quem está em casa. Mas é o seguinte, vamos analisando aqui comigo, ó. A plant, ela pega a luz do sol, né? E essa luz do sol, né? Essa energia que ela pega é o dióxido de carbono, carbon dioxide. Então, vocês vão escrever aqui. Essa partezinha blue é a water,
Water, ou seja, é a água que ela pega através das roots. Aí vocês coloquem aqui esse yellow. A outra coisa que elas pegam do solo é minerais, vocês podem colocar aqui. E de blue, esse blue forte, o que ela libera, o que a planta libera para a gente? Oxigênio, vocês coloquem aqui. Por último, de rosinha, é o dióxido de carbono, certo? Que ela também libera, ok? Então, vocês anotem aí. A 4. Write your down definition of the process called photosynthesis. Check with a partner. Então, gente, com suas próprias palavras, escreva uma definição para a fotossíntese. O que é isso? Ou seja, é o processo de que quando a planta transforma, pega a energia, né? É o processo em que as plantas geram energia, né? Pegam energia, ou seja, é quando as plantas produzem o seu próprio alimento, em resumo, né? E a 5ª, why is photosynthesis essential to life? Por que a fotossíntese é essencial para a vida? Think of at least 2 reasons and talk to your teammates. Então, gente, por que a fotossíntese é essencial? Não precisa responder, porque isso aqui é só para a gente comentar, né? Não precisa escrever. Mas vamos comentar aí por que ela é essencial. Porque através da fotossíntese libera dióxido de carbono, né? E a gente precisa de carbono, não, perdão, oxigênio, e a gente precisa para respirar, né? Tem também a questão de que muitos animais herbívoros, né, se alimentam de plantas, então elas precisam crescer e ficar grandes para que outros animais comam, né, as plantinhas, e não falte, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente continua com o projeto Clio, ok? Goodbye!